Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do professor Emílio para falar nesse segundo webinar do Neuromet, que tem como temática como proteger o seu cérebro. E o assunto que foi a mim cabido é falar sobre sono. E aí eu vou tentar falar um pouquinho para vocês do porquê que dormir é importante, do que se sabe até o momento. Porque até hoje os cientistas ainda não desvendaram por que que a gente precisa dormir, qual que seria o sono mais apropriado, por que que a gente gasta cerca de um terço da vida dormindo, sendo que tem tantas outras coisas legais para fazer, embora a gente ache que dormir também é muito bom. Aqui nessa imagem, até no início, eu coloquei, eh, bebezinhos dormindo, que é uma das coisas mais fofas que a gente acha no mundo, né, normalmente todo mundo acha fofo, mas ao mesmo tempo esse sono deles é tão perturbado, né, quem convive com crianças e bebês especificamente sabe que o sono dele nos deixa com sono, porque ele é conturbado, a gente vai ver o porquê que isso acontece. E falando um pouquinho de mim, então, eu me chamo Gislaine Zilli-Hells, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Unesc e atuo na linha de pesquisa em depressão. Bom, falando sobre o sono ele é dividido em 4 estágios. Aqui nessa primeira linha a gente vê o eletroencefalograma quando a gente está acordado, quando a gente está em alerta, e quando a gente dorme, esses padrões aqui do eletroencefalograma, eles vão se alterando. E aí é por isso que se identifica, além de outras mudanças também, esses diferentes estágios do sono. O estágio um, 2 e 3, ele compreende o sono não REM. No estágio um do sono não REM, a gente tem as ondas alfa, predominantemente. No estágio 2, a gente tem as ondas teta, predominantemente. E no estágio 3, as ondas delta. Hã, Bem antigamente, quando começou-se a estudar o sono e não tinha ainda os aparatos para se estudar, por exemplo, atividade cerebral, se acreditava que quando a gente dormia, a atividade cerebral ela seria quase que nula. Mas e aí quando começou-se a estudar e a se investigar, se viu que não, que quando a gente dorme tem sim atividade cerebral, e o mais incrível foi que, num determinado estágio do sono, que é quando o indivíduo está dormindo mais profundamente, que toca no indivíduo e ele tem dificuldade para acordar, o corpo dele está mais imóvel. Nesse estágio do sono, o eletroencefalograma mostra uma maior atividade, que inclusive é muito semelhante ao estado de vigília. E aí, quando se percebeu isso a primeira vez, se viu que era um paradoxo. Então, inclusive, essa fase do sono também é chamada de sono paradoxal ou sono REM, por quê? Porque também se percebeu que, apesar da maior parte da musculatura estar imóvel, hã, o globo ocular ele se move. Então, essa sigla que vem do inglês de Rapid Eyes Movement, que é movimento rápido dos olhos, então o sono REM, que é característico de que acontece esse movimento rápido dos olhos. E aí, os outros estágios, então, que é um, o 2 e o 3, é o sono não REM ou sono de ondas lentas. Muito bem. Nesses estágios a gente tem algumas características fisiológicas. No estágio um do sono não REM, é onde ocorre esse período de transição entre estar acordado e começar a adormecer, e dura, aproximadamente 10 minutos. Depois a gente vai para o estágio 2 do sono não REM. As ondas cerebrais nesses estágios do sono não REM, elas têm uma certa simetria, elas têm a frequência parecida, né, diferente do sono REM, que a frequência vai ser muito mais rápida, que é similar a ficar em vigília.
O estágio 2 do sono não REM, então, ocorre uma pequena queda da temperatura corporal, cerca de 2 graus. O coração começa a bater com uma frequência menor, o cérebro ele começa a produzir as ondas de frequência mais lentas e ele dura aproximadamente 20 minutos. E no estágio 3 do sono REM, então, o músculo vai relaxando cada vez mais, a pressão sanguínea vai diminuindo, hã, e aí onde a gente começa a entrar num sono mais profundo. Depois desse estágio 3 do sono não REM, então a gente entra no sono REM, que aí é o paradoxo em que o nosso cérebro ele vai se tornar mais ativo, o corpo, ao contrário, ele vai se tornando cada vez mais relaxado e imóvel. Nessa fase do sonho é mais comum acontecerem os sonhos e ocorre os movimentos rápidos dos olhos, então, que é característico dessa fase do sono. Aqui, numa noite de sono, com aproximadamente 8 horas, que para um adulto seria o ideal, por exemplo, se o indivíduo vai dormir das 11 até as 7 da manhã, ele vai passar por cerca de 5 ciclos desses, entre sono não REM, os 3 estágios, sono REM, depois recomeça, e assim vai. Em uma noite de sono a gente tem esse 5 ciclos aproximadamente. Observem que o sono REM ele vai ter um tempo muito menor comparado ao sono não REM durante uma noite de sono. E há muitas discussões dessas fases do sono, por que essas diferentes fases, se é importante a gente ter o sono REM ou não, se o sono REM, há muitas discussões que ele é importante para o estabelecimento para a consolidação das nossas memórias, né, dos aprendizados que a gente teve ao longo do dia. Mas os estudos recentes mostram também que os sonos de ondas lentas são muito importantes para estabelecer essas memórias, então ainda há muito que se estudar. Aqui para deixar bem claro, então, no sono de ondas lentas ocorre então uma redução na taxa metabólica e redução da temperatura, ocorre atividade aumentada do hipotálamo, que é uma região cerebral que controla a liberação de diversos hormônios e faz conexões com o sistema límbico, então, e é importante na regulação das nossas emoções, das nossas memórias. Ocorre uma hiperpolarização de neurônios tálamo-corticais e atividade reduzida nos núcleos talâmicos reticulares. Então, nessa fase tem algumas regiões que vão se desligando, né, que ficam hiperpolarizadas, ou seja, os neurônios vão estar em menor atividade, enquanto outras ficam mais ativas. E ocorre então uma aquiescência comportamental, baixa atividade muscular, redução na pressão sanguínea, nos batimentos cardíacos, na respiração e redução de hormônios da tireoide e do cortisol. E também ocorre um aumento do hormônio do crescimento. Então, aqui até é verdade o que os nossos pais falam normalmente quando a gente é criança: dorme, dorme que tu cresce. Realmente é verdade, porque durante o sono ocorre um maior pico de liberação do hormônio do crescimento, mas também ocorre maior liberação de testosterona, prolactina, insulina e níveis de glicose na fase do sono de ondas lentas. Então, também se acredita nessa relação dos hormônios, porque inclusive muitos hormônios a gente tem picos maiores durante a noite ou ao amanhecer. Existe essa regulação hormonal dos nossos ritmos circadianos também. E no sono REM, então, ocorre uma atividade elétrica, fluxo sanguíneo e metabolismo da glicose cerebral semelhante à vigília, né? Então, é como a gente viu ali anteriormente, a atividade cerebral no eletroencefalograma vai mostrar que tem sim muita atividade. E realmente ocorrem todas essas alterações aqui semelhante a estar acordado.
Só que, ao contrário de estar acordado, a gente tem uma atonia muscular generalizada, exceto os músculos extraoculares e o diafragma, porque a gente tem um aumento na frequência respiratória, né? Então, o diafragma é um músculo importante nisso, e os músculos extraoculares, então, que vai fazer aquele movimento rápido dos olhos. Ocorre uma aceleração e desaceleração da taxa respiratória e cardíaca, e estudos de eletroencefalograma e de PET, que é a tomografia por emissão de póstrons, então, que é possível visualizar imagens do cérebro em atividade, mostra uma maior atividade do hipocampo, do hipotálamo e da amígdala nessa fase. Essas regiões aqui são regiões importantes ah, no processamento e na formação das nossas memórias, né? A amígdala ela tem um papel importante na formação das memórias com componente emocional forte. O hipocampo ele é responsável pela consolidação de quase todas as nossas memórias de longa duração, e o hipotálamo também indiretamente vai ter esse papel e o controle de várias outras funções. Então, por isso que se acredita também que essa formação da memória, a consolidação da memória no sono REM, ela é discutida, porque tem-se então uma maior atividade nessas regiões que são responsáveis pelas nossas memórias, pela formação delas. Aqui é um estudo muito interessante, publicado em 2018, em que se avaliou roedores usando imagens de ecografia funcional. E essa técnica ela é relativamente nova, mas ela vem sendo amplamente utilizada, porque é possível se observar através do fluxo sanguíneo, né? Se tem maior fluxo sanguíneo em uma determinada região cerebral, significa que tem maior ou menor atividade ali. E aí ele consegue fazer um mapeamento de todo o cérebro, essa ecografia funcional, e mostrar então quais são as regiões que estão em atividade. Ela vem sendo bastante utilizada, essa técnica. E então, nas linhas de cima, a gente vê as imagens de ecografia funcional, e nas linhas aqui de baixo, de eletroencefalograma. O que é interessante nesse estudo? Eles analisaram roedores em vigília, só que no estado de vigília, eles colocaram dois componentes. Um, onde os roedores ficavam em um ambiente silencioso, ou seja, não tinha estímulo, embora estivesse acordado, eles não estavam recebendo nenhum estímulo. E um outro momento eles eram estimulados, né? Eles tinham barulhos, enfim, e aí então eles poderiam modificar a sua atividade cerebral. E aqui no segundo quadrado, então, a gente vê o cérebro em sono não REM desses roedores, e aqui por último o sono REM. O que aconteceu nesse estudo? Foi mostrado que a atividade vascular é semelhante no sono não REM e na vigília silenciosa. Então, quando o animal está em vigília, mas não tem nenhum estímulo, ele está em silêncio, a atividade cerebral dele parece com o cérebro quando se está dormindo, mas está no sono não REM. E interessante foi que a atividade durante o sono REM é maior que a atividade do animal em vigília sob um estímulo, né, quando ele não está em silêncio. Então, isso ocorreu em todas as regiões cerebrais, a gente consegue ver aqui realmente bem mais marcadinho, né. Então, nesse estudo aqui foi mostrado que, sob condições de vigília, mesmo quando se tem estímulo, o cérebro dormindo, na fase do sono REM, ele está super ativo. E aí o interessante foi que eles mostraram quais regiões inicialmente começavam a ter atividade e depois isso espalharia por todo o córtex cerebral. Então, a alta atividade no sono REM consistiu em ondas intensas, denominadas surtos vasculares, né, porque esse teste mede isso, que se propagava em todas as regiões subcorticais profundas do hipocampo antes de atingir o córtex cerebral.
Um sinal elétrico característico no hipocampo precedia os surtos vasculares e permitia prever a sua intensidade. Então, começaria no hipocampo, e aí essa imagem ela preveria a, que após o hipocampo essa atividade ocorreria em todas as regiões corticais. Os sonhos, que é curiosidade de muita gente, falando do ponto de vista científico, os sonhos, na verdade, são memórias que temos de alguma coisa que a gente vivenciou, imaginou, viu. Às vezes a gente sonha com alguma coisa que nunca viu, mas provavelmente a gente pelo menos imaginou aquilo em algum momento, ou o nosso cérebro fez alguma conexão com alguma coisa que a gente tenha visto. E só que à noite, muitas partes do nosso cérebro estão desligadas, então não se consegue fazer uma boa conexão, né. A ocorrência de sonhos é maior durante o sono REM do que o sono de ondas lentas, só que no sono REM a gente vai ter aqueles sonhos mais estranhos, surrealistas, que têm mais emoção. E no sono de ondas lentas são aqueles sonhos menos emocionais. Durante o desenvolvimento ocorrem algumas alterações nos padrões do sono que se conhece até hoje. Por exemplo, no recém-nascido, é necessário 20 horas de sono. Isso acontece porque há uma segregação incompleta entre o sono REM e o não REM nessa fase. É quase que igual a quantidade de sono REM e não REM que o recém-nascido tem, então até isso se estabelecer, ele precisa de mais horas de sono. E aí, até os 6 meses, o sono REM e o não REM, eles vão ser distinguidos, teoricamente o bebê vai diminuindo esse número de horas que se precisa. E aí, durante os primeiros 3 anos, começa a assimilar com adultos, com ciclos entre acordar e dormir bem definidos. Então, nessas primeiras fases da vida, ocorrem alterações bem características do sono. Aí, na adolescência, ocorre uma queda precipitada no sono de ondas lentas. Hã, Talvez isso seja relativo às alterações cerebrais que ocorrem nesse período também, que a gente sabe que tem. Né, é quando o cérebro ele está, na verdade, se firmando antes de se tornar um adulto. Então, a gente sabe que tem várias alterações ali que se correlacionam com vários comportamentos que se tem nessa fase da vida. E aí, com o avançar da idade, há um gradual declínio no total de horas de sono e um aumento no número de despertares, né. Quem convive com idosos sabe que eles têm muito mais sonecas durante o dia, eles precisam cochilar muito mais, e eles acabam acordando mais cedo, eles se despertam muito mais vezes à noite, então começa a ter algumas alterações bem características também. E aí, depois dos 60 anos, ocorre um declínio no sono de ondas lentas em amplitude no eletroencefalograma. Isso é o que se sabe que ocorre nessa fase. Aqui é um gráfico que mostra, então, os padrões do sono durante o desenvolvimento. Aqui, de 1 a 15 dias, em azul, é o sono não REM, em laranja, o sono REM. E aí, nessa fase aqui, ó, dos primeiros 15 dias, que o bebê passa a maior parte do tempo dormindo, isso ocorre porque, então, tem essa segregação aqui, né? É quase que igual o tempo gasto no sono REM e o sono não REM. Aí depois dos 6 meses é que vai, ó, diminuindo o sono REM, a quantidade de sono REM, e aí a partir dos 3 anos, então a criança ela vai estar com sono similar a um adulto. E aí depois a gente vê uma queda aqui, né, depois dos 50 anos, ó, uma queda então do tempo, de que o indivíduo gasta dormindo. Aqui nessa tabela, são estudos, né, recomendados pela sociedade, pela Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos, como que deveria ser o sono de uma criança até os 5 anos de idade. Sabe-se que o sono é uma das principais atividades do cérebro durante o desenvolvimento inicial e desempenha um papel importante no desenvolvimento cognitivo e psicossocial saudável no início da vida.
Então, é muito importante se estabelecer uma rotina para a criança, é importante que ela mantenha essas horas adequadas de sono, porque a gente sabe que isso aqui desempenha um papel importante nas conexões cerebrais durante esse desenvolvimento, no aprendizado. Inclusive, tem um estudo recente que saiu que mostra que os bebês que têm várias sonecas durante o dia, eles têm uma melhor aquisição do aprendizado, né. Então, só que são todos estudos bem novos, tem muita coisa para se estudar ainda nessa área. Aqui o recomendado, então, pela Fundação do Sono Nacional dos Estados Unidos diz que, de 4 a 12 meses, o ideal recomendado seria, num período de 24 horas, de 12 a 15 horas de sono. De 1 a 2 anos, de 11 a 14 e, de 3 a 5 anos, de 10 a 13 horas. E o tempo de latência para o início do sono, né, quando a criança vai dormir, não deveria ultrapassar os 30 minutos. E, até os 12 meses nem contas, porque normalmente tem bastante despertares, mas a partir de 1 ano, o ideal é que, essa criança despertasse menos de 2 vezes na noite. O nosso sono, ele é controlado pelo ritmo circadiano, em mamíferos, os ritmos circadianos, eles são influenciados pela luz ambiental, a gente tem esses fatores ambientais que influenciam o nosso sono, mas a gente também tem um relógio biológico interno que controla, mas a gente precisa do estímulo da luz. É claro que nós humanos, por exemplo, fatores sociais, o ambiente que a gente vive também vai influenciar nesse nosso sono. E aí essa luz ela é controlada pelo núcleo supraquiasmático, que é uma região que é considerado um marcapasso primário dos ritmos neuroendócrinos, nos ciclos de temperatura e períodos do sono REM. Essa região, ela fica no hipotálamo, que é uma área que a gente até já comentou hoje, que se conecta às regiões límbicas do nosso cérebro, então, que são responsáveis por emoções, por comportamentos, por memória, aprendizado. E também é uma região que vai se conectar com outras glândulas e vai liberar vários hormônios que também vão regular comportamentos e emoções. O núcleo supraquiasmático, então, ele se conecta à nossa retina, que é uma região, uma membrana interna lá do nosso globo ocular que contém os fotorreceptores, que são células sensíveis à luz, que quando ativadas, a gente tem os cones e os bastonetes, que então vão ser responsáveis pela detecção, e formação, de imagens. E aí também essa retina, então, se conecta com o núcleo supraquiasmático através do trato retino-hipotalâmico, e aí então, com a falta de luz, a gente vai ter então uma regulação desse núcleo para começar a se conectar com várias outras regiões cerebrais que estão envolvidas e com os circuitos aqui relacionados à liberação de vários neurotransmissores que vão estar envolvidos com fases específicas do sono. Esse núcleo supraquiasmático, ele também se conecta com a glândula pineal, que é uma outra glândula que vai ditar mais comportamentos, anuais, né. O núcleo supraquiasmático, ele regula os nossos ritmos a cada 24 horas. A glândula pineal, ela libera melatonina, que é um hormônio que vai ajudar a gente a dormir, a induzir o sono, mas ela tem um papel na regulação dos nossos ritmos anuais. Então, por exemplo, quando é inverno, que a gente tem aquela necessidade de dormir mais cedo, dormir por mais horas por dia, há uma maior liberação de melatonina nessa fase. A glândula pineal, ela atua, por exemplo, nos ursos polares, para fazer com que eles hibernem. Então, ela dita esses comportamentos anuais que são característicos de cada espécie. Também quem controla e faz parte da regulação do nosso sono, dos nossos ritmos biológicos, são os chamados clock genes, os genes relógios. Eles
foram descobertos não faz tanto tempo assim, e tem vários, várias classes deles. Hã, e falando em ritmos biológicos, uma coisa que é importante falar é que não importa muito, assim, pelo que a gente tem visto nos estudos científicos, um sono adequado. A gente precisa de um sono adequado, mas tão importante quanto ter um sono adequado é manter os ritmos. É dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, comer no mesmo horário, né, ter padrões. Isso é importante para a regulação e para manter esses nossos ritmos biológicos, esse nosso relógio circadiano bem ajustadinho. Mesmo que seja final de semana, o ideal não é acordar mais tarde, dormir mais tarde, é manter esses ritmos, que a gente vai alterando esses nossos padrões de sono e isso pode implicar em alterações a longo prazo. Mas falando dos genes relógios, então a gente tem aqui os PER 1 a 3, tem os CRY 1 e 2, tem vários outros clock genes, tem os genes BMA1, e o que acontece? Durante, o sono, esse complexo BMA1 juntamente com outros clocks, eles se juntam e ativam regiões transcritoras do nosso DNA para a formação de genes relógios como os PER e os CRY. Já durante a vigília, esses próprios genes aqui, eles vão inibir esse agrupamento aqui do BMAL com clocks e então inibe a transcrição de genes. Então esses pair e cry eles vão se ciclando durante o dia, né, durante os ritmos circadianos, então esses clock genes eles vão se alterando. Além da regulação da transcrição gênica por mecanismos de feedback, que a gente acabou de falar, os genes circadianos eles regulam proteínas quinases, né, que são proteínas de intracelulares que vão fazer diversas funções dentro da célula, organizam também os hormônios do crescimento, e os quais também vão regular ritmos circadianos, né? Então, de forma direta e indireta, eles vão regular vários ritmos biológicos. Os estímulos externos podem influenciar na expressão de genes relógios específicos, tem vários estudos atuais que mostram essa relação do ambiente que a gente vive, das circunstâncias que a gente vive na expressão desses genes relógios, e um desses fatores é o fato de manter esses ritmos biológicos bem ajustadinhos. Os clock genes, eles são expressos no núcleo supraquiasmático, né, que é uma região que a gente já está comentando que é importante no nosso sono, mas também em outros locais do cérebro e tecido periférico também. Então, será que é só no ritmo circadiano que esses clock genes são importantes? E os ritmos circadianos endógenos podem contribuir para variações circadianas de humor e recompensa também. Um outro fator que está relacionado com o nosso sono é a melatonina, que até inclusive é bastante comentada. Hã, Tem alguns países, como o Brasil, que o uso dela não é tão liberado. Outros países, como os Estados Unidos, tu pode comprar melatonina através de uma em gominha na farmácia, no mercado. Então, então depende muito do país. Ah, Alguns pesquisadores discutem esse uso indiscriminado, porque os níveis encontrados aqui num frasco com melatonina são maiores do que aqueles que a gente libera. Então, né, tem que ver se realmente é necessário o uso dela, tem que ser avaliado por um profissional qualificado. Mas a gente tem, então, a síntese da melatonina aqui na glândula pineal, que é organizada pelo núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que a gente já comentou, e aí ela é liberada na fase escura de todos os mamíferos. A síntese dela é mediada pela noradrenalina, que vai agir no receptor beta-1, e aí vai ativar uma cascata de segundos mensageiros de proteína quinase que vão ativar o fator de transcrição, o CREB,
que aí vai liberar a enzima que vai converter a serotonina, que é um neurotransmissor importante na regulação do nosso humor, que durante o dia a gente vai ter mais serotonina, que veio da síntese do triptofano. E aí, então, a partir da serotonina é formada a melatonina. Então, na fase escura, a serotonina vai ser formada a partir de uma enzima convertedora em melatonina. E aí a melatonina age em receptores MT1, MT2, que estão localizados inclusive no núcleo supraquiasmático, mas também em outras regiões cerebrais. E aí elas atuam aqui no núcleo supraquiasmático e inclusive influenciam na transcrição dos clock genes. Então eu falei de alguns fatores que influenciam, né, de forma bem geral, e agora eu vou falar de vários estudos mostrando o porquê que as razões pelas quais são importantes a gente dormir, né. Até hoje os cientistas não explicaram de fato o porquê que o sono é tão importante, a gente sabe que é importante, obviamente, que a gente não consegue ficar sem dormir, né, por um período muito longo. Mas aqui eu vou mostrar algumas evidências do porquê que isso é importante. O sono ruim está fortemente ligado ao ganho de peso. Aqui foi um estudo que foi realizado mostrando que indivíduos que dormem 6 horas, comparado com que dormem entre 7 e 8, por exemplo, eles têm maior índice de massa corporal. E, ao mesmo passo, eles têm menor quantidade de leptina e maior quantidade de grelina, que são hormônios importantes na regulação da nossa ingesta alimentar e do nosso apetite. E comparado com o indivíduo, então, que dorme mais horas por dia, esses hormônios, então, estão com essa desregulação, e aí o desequilíbrio nesse hormônio aqui, a diminuição da leptina e aumento da grelina, estão diretamente ligados ao ganho de peso. Indivíduos privados do sono, nessa mesma linha também, eles têm um apetite maior e tendem a comer mais calorias. Então, aqui em branco, nas barrinhas brancas, a gente são indivíduos que dormem cerca de 5 horas e nas barrinhas pretas, 9 horas. Os indivíduos que dormem cerca de 5 horas, então, eles têm maior gasto de energia, eles têm maior consumo de comida, e eles têm maior ganho de peso comparado com aqueles indivíduos que dormem mais horas. Mas também dormir demais não significa que seja uma coisa boa, a gente tem que ter um equilíbrio, né. Depende, né, as recomendações ali são para um adulto, pelo menos 8 horas, né, mas às vezes um indivíduo vai dormir 10, 12 horas também não vai ser bom, né, tem que ter um equilíbrio. Claro, cada indivíduo vai ter as suas quantidades necessárias, a gente vai percebendo, tem uns que ficam bem com 7 horas, outros com 6, mas é característico de cada indivíduo também. É importante falar que nesses estudos tu pega uma população inteira, coloca na população inteira não, não, um grupo ali do estudo, coloca na média, obviamente tu vai encontrar essas alterações, mas é importante analisar cada caso. Aqui é um estudo bem interessante que mostra o quanto que o sono impacta no nosso cérebro, nas funções cerebrais e nas nossas memórias. Aqui, foi mostrado que o sono é importante para vários aspectos da função cerebral, da cognição, da concentração e da produtividade. O que que foi visto? Aqui, quem lembra dos neurônios, eles têm o corpo celular, daí tem os dendritos e o axônio. Os dendritos são aquelas regiões que são responsáveis por receber as informações do ambiente, de outros neurônios vizinhos, e a gente sabe que vários estímulos ao longo da vida, novos aprendizados, vai fazendo com que eu tenha um crescimento desses dendritos, eu vou tendo crescimento de botões dendríticos, então que vai fortalecendo as minhas sinapses. E ao contrário, coisas ruins ao longo da vida, às vezes o uso de drogas, às vezes uma alimentação ruim, vai fazendo atrofia, né? A falta de uso vai atrofiando esses nossos dendritos, esses nossos botões dendríticos vão diminuindo. Algumas patologias também são associadas a uma diminuição nesses dendritos, enquanto que às vezes o tratamento
de determinada patologia faz com que ocorra um restabelecimento dessas conexões. E o que que foi mostrado aqui nesse estudo? Que o sono REM, ele poda espinhos dendríticos pós-sinápticos recém-formados no córtex motor durante o desenvolvimento e o aprendizado motor. Isso facilita a formação subsequente do espinho dendrítico durante o desenvolvimento e quando uma nova tarefa motora é aprendida, indicando o papel do sono REM, aqui no caso foi o sono REM, na poda para equilibrar o número de novas espinhas formadas ao longo do tempo. Então, aqui é um caso de poda de botão sináptico, de botão dendrítico, perdão, mas é um caso bom. É mais ou menos naquela fase inicial da vida, quando a gente está aprendendo a andar, aprendendo o movimento de pinça, aprendendo a andar de bicicleta. Então, o sono REM, nessa fase, o que, que ele vai fazer? Ele vai podar algumas sinapses quando a gente está aprendendo, e isso facilita o nosso aprendizado motor e facilita um aprendizado subsequente. Então, mostrando um papel importante do sono REM nisso. Então, o sono REM ele também fortalece e mantém os espinhos recém-formados, que são essenciais para o desenvolvimento do circuito neuronal e melhora comportamental após o aprendizado. A gente sabe que, já até comentei no início da apresentação, que nos idosos, o sono vai tendo um declínio, vai tendo algumas alterações. Isso acontece em pessoas saudáveis e isso também acontece, em determinadas patologias, como a doença de Alzheimer. Inclusive, alguns estudos mostram que essas alterações no sono começam a acontecer alguns anos antes, e elas poderiam ser consideradas inclusive pródromos, que seriam coisas que aconteceriam antes da doença aparecer. Essas alterações do sono mexeriam com várias arquiteturas cerebrais que predizeriam que o indivíduo poderia desenvolver a doença de Alzheimer, por exemplo. Então, as anormalidades no sono são dos primeiros biomarcadores reconhecíveis de demência, inclusive, e parcialmente elas são responsáveis, os estudos mostram, por uma cascata de eventos corticais que pioram a fisiopatologia da demência, incluindo os sistemas de depuração prejudicados, levando ao acúmulo da proteína beta-amiloide e proteínas tal hiperfosforiladas intracelulares, que a gente sabe que no caso da doença de Alzheimer é o que caracteriza a fisiopatologia. Então, parece que o sono pode, inclusive, piorar, né, essas proteínas e aumentar, então, esse acúmulo de proteína beta e de hiperfosforilação da tal. Então, tem vários cientistas, vários estudos tentando encontrar alternativas para que não ocorram essas alterações nos padrões do sono, que a gente sabe que ocorre ao longo do tempo, e aí isso permitiria que indivíduos saudáveis vivessem melhor e talvez prevenisse o aparecimento de determinadas patologias ou demências, como a doença de Alzheimer. Então, aqui, o que está sendo proposto e estudado? Técnicas de estimulação não invasiva, como a estimulação elétrica transcraniana ou a estimulação magnética transcraniana também, que são técnicas não invasivas. E aí, então, elas sendo colocadas ali em determinadas regiões cerebrais, elas alterariam os padrões do sono e aí melhorariam a performance da memória declarativa, por exemplo, melhoraria a qualidade do sono e, inclusive, melhoraria a depuração de proteínas e a plasticidade sináptica, e aí poderia então prevenir o aparecimento de demências e faria com que o indivíduo, mesmo que ele seja saudável, mas não sei até que ponto está saudável se a gente não tem esses padrões de sono como deveria ter ao longo do tempo. Então, são estudos relativamente novos, mas que estão propondo aí alternativas que talvez daqui a alguns anos a gente veja isso na prática clínica. Falando nessa linha também do porquê que é importante a gente dormir, estudos mostram que um bom sono pode inclusive maximizar o desempenho atlético. Foi feito estudos com jogadores de basquete e foi mostrado que após a extensão do sono, e um sono ideal então, isso foi associado a um melhor benefício para atingir
o máximo de desempenho atlético dos jogadores de basquete. Ao contrário, o sono ruim foi associado a uma pior função física. Isso aqui, embora às vezes não tenham tantos estudos, mas a gente vê isso na prática, né? Quando vai ter uma Copa do Mundo, quando vai ter uma Olimpíada, a gente vê isso nas reportagens, que os indivíduos eles ficam lá, os jogadores, né? Não são indivíduos, são indivíduos de pesquisa, eles não estão sendo pesquisados no caso, mas existe esse padrão de alimentação certinha, de horário para dormir, para acordar, para treinar. Então, porque todo esse ritmo biológico correto vai fazer com que o atleta tenha um melhor desempenho. Também pessoas que dormem mal têm maior risco de doenças cardíacas e derrame. Então, realmente, o sono está associado a muitas doenças, muitas patologias. O sono, ele também afeta o metabolismo da glicose e é fator de risco para diabetes mellitus do tipo 2. E de fato, indivíduos que dormem menos de 6 horas por noite têm um risco aumentado para diabetes mellitus do tipo 2. E o que se acredita? Que fatores estressantes ao longo da vida ou distúrbios no metabolismo levam a uma alteração no sono, né, uma perda no sono, e a isso leva, né, tem vários estudos por diversas linhas mostrando então que essas alterações no nosso sono levam a um metabolismo alterado da glicose, a distúrbios do apetite, que a gente até já comentou nessa aula também, né? Tem ganho de peso, enfim, há uma baixa na energia gasta, e aí isso leva a ganho de peso, a resistência à insulina, isso leva a uma diminuição na liberação de insulina também, quando a gente tem ganho de peso, e esses fatores são bidirecionais, né? E tanto a resistência à insulina quanto essa liberação diminuída da insulina, então, são associados à obesidade, à diabetes. Então, esses são fatores mostrando por que o sono desencadearia, né, ou alterações no sono desencadearia, então, essas doenças do metabolismo. O sono ruim também está bem estabelecido que ele está associado à depressão, inclusive a deprão é um dos sintomas mais característicos, é um dos critérios diagnóstico para declarar um indivíduo com depressão. Aqui foi um estudo bem interessante que foi feito dados de 60 países e aí foram analisados dados transversais de base comunitária de mais de 200 indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos e foi mostrado então uma relação do sono com diversos tipos de depressão. No caso aqui na primeira barrinha, indivíduos que não têm depressão, na segunda com depressão subsindrômica, na terceira, indivíduos com depressão, um episódio breve, e na última, em episódio depressivo. E o que foi mostrado? Que quando os indivíduos estão em episódio depressivo, a prevalência de problemas de sono é muito maior. Então, mostrando essa relação direta que já é bem conhecida na prática clínica da depressão com problemas de sono. Nessa mesma linha, a gente sabe que um dos piores problemas relacionados à depressão é o risco de suicídio, e o sono ruim está ligado também a suicídio. Estudos mostram, então, que a má qualidade do sono está associada ao aumento do risco de morte por suicídio 10 anos depois, mesmo após o ajuste dos sintomas depressivos. Então, estudos longos que avaliam essa ideação suicida relacionada com a depressão, mesmo que depois o indivíduo melhore dos sintomas depressivos, quando ele tem um sono perturbado ainda, isso permanece, esse risco de suicídio permanece. Então, o sono perturbado ele parece conferir um risco considerável, independente do humor deprimido. Tem vários estudos mostrando também que essas alterações no sono elas podem ser pródromos, como eu falei com relação à doença de Alzheimer, da depressão. Né? Então, existe essa relação bidirecional de fato, tanto quem tem distúrbios do sono tem mais chance de desenvolver depressão, quanto quem tem depressão tem esses distúrbios do sono. Então, não se sabe nessa história quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, acho que isso é um ponto que a gente tem que estudar. Será que o indivíduo ele já tinha
essas alterações do sono? Será que foram essas alterações nos clock genes, nos ritmos circadianos que levaram ao desencadeamento? Ou será que já existia ali uma pré-patologia de depressão que começou a alterar os padrões de sono? A gente não sabe. Aqui, então, mostra-se essa relação bidirecional e os mecanismos patológicos envolvidos nisso. Por exemplo, em distúrbios de sono, a gente tem alterações no sistema nervoso simpático, via sinalização beta-adrenérgica. Essas alterações periféricas levam à alteração de mediadores inflamatórios de células do sistema imune, que quando ativadas por essas vias periféricas, vão aumentar a transcrição de genes inflamatórios mediados pelo fator de transcrição nuclear NF-κB. E aí, então, esses genes inflamatórios são pré-proteínas, né, para formar, por exemplo, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa, que são citocinas pró-inflamatórias que estão diretamente ligadas com a fisiopatologia da depressão. Tem diversos estudos mostrando essa relação, inclusive estudos de meta-análise, principalmente com a interleucina 6. E níveis aumentados dessas citocinas pró-inflamatórias na periferia, a gente sabe que também se correlacionam com alterações em células cerebrais. A gente, quando tem inflamação periférica, aumenta aí a integridade da barreira hematoencefálica, e aí essas citocinas pró-inflamatórias, elas podem atravessar para o sistema nervoso central. Lá a gente tem células como a microglia, que são células de defesa, mas que quando tem esses mediadores inflamatórios, ela começa a liberar ainda mais mediadores inflamatórios, e aí eu tenho uma neuroinflamação, e isso está relacionado também com distúrbios do sono e com depressão. Então, alterações do sono, elas são sintomas mais comuns em pacientes depressivos, e estudos longitudinais identificaram a insônia como um fator de risco independente para o desenvolvimento de depressão emergente ou recorrente entre jovens, adultos e idosos. Essa associação bidirecional entre distúrbios do sono e depressão criou uma nova perspectiva de que os problemas do sono não são mais um epifenômeno da depressão, mas um sintoma pródromico preditivo, né? Então, mostrando essa relação direcional, e parece que essas alterações inflamatórias poderiam estar relacionadas com isso. Aqui é aquela figura clássica que eu mostrei lá no início, como é que deve ser um sono ideal ao longo de uma noite numa pessoa saudável. É assim que acontece. E olha aqui no gráfico abaixo, numa pessoa que tem depressão, olha como se realmente se altera esses ciclos do sono ao longo de uma noite, de ondas lentas e sono REM. Aqui é um estudo avaliando o efeito da melatonina, que é então um hormônio que ajuda a gente a dormir. Ela atua como antidepressivo através da atenuação da neuroinflamação por uma via que inibe fatores de transcrição que estão associados à inflamação. Então, aqui foi um estudo experimental, utilizando vários testes para avaliar comportamento depressivo no ratinho, em roedores, né? O ratinho não vai dizer para a gente que está com ideia de suicídio, que está se sentindo triste, então tem ferramentas em laboratório que a gente usa para avaliar esses comportamentos do tipo depressivo, então. No estudo aqui, eles usaram para induzir a depressão nos ratinhos o LPS, que é um lipopolissacarídeo, e foi mostrado, então, que o LPS induziu, e o LPS, qual vai ser o mecanismo dele? Ele vai induzir inflamação, né? A gente sabe que a inflamação está relacionada com depressão. Então, os ratinhos que receberam LPS, eles tiveram um comportamento depressivo, aqui no teste do nado forçado, no teste de suspensão da cauda, não é ratinho, aqui deve ser camundongo, não lembro direito, mas em rato não dá para avaliar o teste de suspensão da cauda, então deve ser um camundongo. Mas, enfim, e teve também o teste de preferência pela sacarose.
que reflete um comportamento anedônico, né, que é característico também da depressão. Então, diminuiu a preferência pela sacarose nos ratinhos que receberam o LPS, e quando eles foram tratados com melatonina, houve uma reversão desses efeitos. Então, houve um aumento do consumo de sacarose, houve uma diminuição no tempo de imobilidade no teste nado forçado e dispensão da cauda, indicando então um efeito antidepressivo. E aqui, então, pela técnica de Western blot, eles avaliaram diversas vias aqui inflamatórias e viram então que esses efeitos antidepressivos mediados pela melatonina foram associados a uma diminuição de inflamação, mediado aqui por vários fatores, então, um aumento desses fatores que estão relacionados com o bloqueio da expressão de genes inflamatórios. Aqui também mostrando, essa relação da melatonina com a depressão. A depressão, ela é tratada principalmente com antidepressivos que agem no sistema monoaminérgico, aumentando as concentrações de serotonina, dopamina, noradrenalina. Mas há alguns anos atrás, a gomelatina, ela foi aprovada para o tratamento da depressão, e aí o mecanismo de ação dela é diferente, ela até age, aqui como antagonista de receptor 5-HT2C, né, que é um receptor da serotonina, mas o mecanismo de ação bem diferente dos antidepressivos clássicos, e ela age também como agonista nos receptores MT1 e MT2, que são receptores da melatonina. E aí, só que assim, ela não tem tanta eficácia clínica, né? As evidências que apoiam a eficácia clínica e o perfil da segurança da gomelatina no tratamento da fase aguda do TDM, porém ela é mais eficaz em subgrupos específicos de pacientes com depressão, naqueles com sintomas graves de ansiedade ou perfis circadianos perturbados, ela parece funcionar melhor. Então, suas atividades antidepressivas e ansiolíticas são devido à sinergia entre os efeitos melatoninérgicos e no sistema da serotonina. E desde a sua descoberta, então, novos compostos que atuam no sistema melatonérgico estão sob investigação para o tratamento da depressão. Então, tentando aí trabalhar com essa regulação do sono. A agomelatina, ela tem propriedades antidepressivas, ansiolíticas, então melhora essa qualidade do ciclo claro e escuro. E aí ela também parece exercer um papel na neurogênese, aumentando o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma neurotrofina importante na nossa neuroplasticidade. Aumenta também dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal de forma indireta. E aí ela causa uma ressincronização dos ritmos circadianos. Tem estudos que mostram que a privação do sono é prejudicial, né, e de fato, tem vários que mostram isso, mas tem alguns estudos que mostram que a privação do sono, mas só que uma privação do sono aguda, né, cerca de 24, 36 horas, ela pode ser considerada como um tratamento para depressão, tá? Esses estudos mostram então que a privação do sono aguda, ela melhora sintoma depressivo de forma rápida, né? Para quem entende um pouquinho, estuda um pouco da depressão, a melhora nos sintomas com tratamento com antidepressivos monoaminérgicos leva cerca de 4 a 6 semanas para começar a ter uma melhora nos sintomas. E a privação do sono, essa terapia relacionada à privação do sono aguda, ela tem uma resposta rápida. Essa resposta é parecida com a cetamina, que é um antagonista do receptor NMDA, que também tem efeitos antidepressivos rápidos. A cetamina ela é um anestésico, na verdade, só que tem vários estudos e ela está sendo utilizada para depressão resistente ao tratamento. É, e ela tem esse efeito rápido, robusto e que perdura por um determinado período de tempo. E aí, aqui nesse estudo, foi mostrado que tanto
dose subanestésica de cetamina, quanto a privação do sono, leva à alteração, em vias específicas, aqui alterações em receptores também, como o NMDA e o AMPA, que são receptores do glutamato, e das vias intracelulares, a emitória GSK3, que aí, por fim, levariam a alterações nos genes circadianos, como os PER, os CRY, e aí essa regulação dos ritmos circadianos estaria relacionado com essa resposta rápida antidepressiva da privação do sono e do tratamento com a cetamina. Inclusive, alterações sazonais no humor e na preferência diurna são os dois fenotipos cronobiológicos bem caracterizados no transtorno depressivo maior, né, na depressão, e no transtorno do humor bipolar. E alterações em genes relógios associadas às características de sazonalidade em pacientes com transtornos de humor explica ainda mais esse mecanismo pelo qual o sistema circadiano pode influenciar a apresentação clínica dos transtornos do humor, né? A gente observa uma piora quando é inverno, né? Tem países, inclusive, que é bem conhecida essa depressão sazonal, e aí parece que realmente essa questão da regulação desses relógios biológicos, esses clock genes, está relacionada, então, com essa melhora ou piora do humor referente à sazonalidade. Uma outra questão que tem sido bastante debatida com relação a transtornos psiquiátricos é a microbiota intestinal. Antes se pensava que, que a microbiota. Na verdade, bem antigamente se falava muito dessa conexão do intestino com o cérebro, depois passou-se um bom tempo que não se falava, e agora é só o que se fala, dessa relação da microbiota com o nosso cérebro. Inclusive, cada vez mais, né, é fato o que os nossos pais e avós falavam, a gente é o que a gente come. Parece que isso tem tudo a ver. E parece que a nossa microbiota intestinal, ela se relaciona com os nossos clock genes, né, com os mecanismos moleculares aqui dos relógios biológicos. De fato, uma microbiota boa, né, que a gente tem, na verdade, bactérias boas e bactérias ruins, e a gente tem que ter um equilíbrio entre essas bactérias. Se a gente tiver um desbalanço, tiver muitas bactérias ruins, a gente vai ter a condição chamada de disbiose. E aí a gente vai ter aumento de mediador inflamatório na corrente sanguínea, na periferia, e a gente já viu nessa fala de hoje, inclusive, que esses mediadores inflamatórios em excesso podem acessar o nosso tecido nervoso, né, o nosso encéfalo, e aí causar várias alterações lá, inclusive alterações do sono, alterações do humor, etc. Um estudo mostrou que em indivíduos com transtorno do humor bipolar, uma bactéria, que é a Fiacalobacterium, esteve significativamente associada a melhores pontuações na qualidade do sono, então, que é uma bactéria boa, presente na nossa microbiota, e também uma correlação significativa entre a contagem de lactobacilos e o sono também foi encontrada nesses indivíduos com transtorno do humor bipolar. Aqui é um estudo de revisão do nosso grupo, inclusive, né? A primeira autora aqui é a Annelise Carlesse, que está fazendo o seu trabalho de doutorado nessa linha, estudando a microbiota, a depressão e essa relação desse eixo. E a gente sabe, então, né, que quando a gente tem esse desequilíbrio aqui, tem uma desbiose, então uma quebra aqui na nossa barreira intestinal, e isso vai fazer com que tenha um aumento de toxinas pró-inflamatórias. Isso também está associado com um desequilíbrio na via das quinurininas, que a gente também sabe que se associam com transtornos psiquiátricos, e isso leva a uma maior ativação das células microgliais, prejudica a função de astrócito, e aí eu vou ter também mais inflamação aqui no nosso encéfalo. Isso está relacionado com estresse, com depressão, com ansiedade. Ao contrário, probióticos, prebióticos parecem ter um efeito inibitório de todas essas alterações aqui. Um estudo mostrou que o sono e a microbiota intestinal estão relacionadas. Aqui foi utilizado um modelo de privação do sono, daí é diferente daquela privação do sono aguda que tem efeito antidepressivo.
privação do sono crônica, aí é o contrário, leva a comportamento depressivo e é utilizada como modelo experimental, inclusive para induzir depressão, tá? Aqui foi mostrado que tanto o protocolo de estresse crônico nos animais, para roedores, a gente acaba induzindo fatores estressantes para eles, como privar de água, privar de comida, isolar eles do grupo, né? Tem vários fatores que a gente pode fazer com que seja induzido um estresse nos animais para tentar entender a patologia, enfim. E aí aqui foi mostrado, então, que tanto os animais que foram submetidos ao estresse crônico quanto à privação do sono, eles têm um comportamento do tipo depressivo. E o tratamento com a melatona, desculpa, o tratamento com uma bactéria benéfica do nosso intestino reverteu essas alterações, então mostrando aí um papel do sono e da nossa microbiota. E, inclusive, essa privação do sono também foi associada a uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica e do intestino, além de aumentar várias toxinas inflamatórias, de prejudicar os níveis de BDNF, que é importante na neuroplasticidade, aumentar a corticosterona, que também está relacionado com a depressão, e essa bactéria que foi utilizada aqui, ela foi capaz, que é o Lactobacillus plantarum, ela foi capaz, então, de reverter tanto o comportamento do tipo depressivo, quanto essas alterações inflamatórias. Também relacionado com a função imune, o nosso sono, esse aqui é um estudo bem interessante, mas que não deve ser feito com o SARS-CoV, que a gente está vivenciando agora, mas eles estudaram 2 semanas indivíduos para o desenvolvimento de um resfriado comum após dar às pessoas gotas nasais com o vírus do resfriado. E aí os indivíduos que dormiam menos de 7 horas tinham quase 3 vezes mais chance de desenvolver um resfriado que aqueles que dormiam 8 horas ou mais. Então, mostrando que realmente quando a gente dorme bem, nosso sistema imunológico ele está preparado para, inclusive, se defender de um resfriado. Outra coisa que é interessante do nosso sono é que ele está relacionado com as nossas emoções, com as nossas interações sociais. Aqui foi um estudo mostrando que a falta do sono afeta a capacidade de reconhecer sinais sociais importantes e processar informações emocionais. Aqui é aquele filme do Divertidamente, né, que tem várias emoções ali, que fala que cada pessoa, e realmente é assim, cada pessoa tem uma emoção que é mais prevalente, a gente tem várias emoções, a gente passa por várias emoções, mas tem gente que tem mais raiva, tem gente que é mais triste, tem gente que tem mais nojo, tem gente que tem mais medo, né? E o que esses estudos vêm mostrando é que o nosso sono, o nosso padrão de sono, a quantidade de hora que a gente dorme, está relacionada com essa nossa percepção das emoções. Inclusive, indivíduos que foram aqui nas barrinhas pretas que tinham descansado e nas barrinhas brancas que tinham sido privados do sono. Os indivíduos que foram privados do sono, eles têm uma percepção menor quando todas as emoções são colocadas em conjunto. Quando avaliado somente a felicidade, os indivíduos que dormem menos também têm uma percepção menor, de raiva também é a mesma coisa. E na tristeza não teve diferença. Aqui também é um estudo super interessante em que foi avaliado a relação entre o chefe, né, o líder, e os empregados, e entre os empregados e o líder. E o que foi mostrado? Que quando o líder ele tem um sono ruim, ele não dorme bem, ele afeta, ele tem uma supervisão mais abusiva e imposta a seus funcionários, ele tem maior hostilidade para com os funcionários, ele tem mais abuso para com os funcionários, ele tem menor carisma com os funcionários.
E quando os funcionários eles têm um sono prejudicado, eles diminuem a hostilidade com relação ao líder. Eles têm um relacionamento de má qualidade com o líder deles, e entre os colegas de trabalho, as pessoas que dormem mal, elas também têm maior hostilidade, elas ajudam menos, elas são menos prestativas. Então, realmente, né, dormir bem faz toda a diferença, inclusive no nosso ambiente de trabalho. Aqui, também nessa mesma linha que o sono pode alterar as emoções e as interações sociais, foi mostrado os circuitos cerebrais que estão associados a essas nossas alterações de percepção quando a gente está com sono ruim. Aqui, ó, na barrinha vermelha, o sono, quem é privado de sono, na barra azul, quem tem um sono bom. Então, foi mostrado que a privação do sono, ela aumenta a reatividade emocional da amígdala e diminui a conectividade funcional associada do córtex pré-frontal medial aqui, ó. Então, a amígdala é uma região importante nos nossos aspectos emocionais e foi mostrado, então, que no indivíduo que é privado do sono, essa conexão da amígdala com o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso raciocínio lógico, pelo processamento da memória de curta duração, isso foi prejudicado. Além disso, a privação do sono ela altera o mapeamento de estímulos emocional na rede de saliência da amígdala, que é aquela nossa capacidade do cérebro de identificar, de mudar de opinião. Então, ela está prejudicada também no indivíduo que é privado do sono. E aí, as regiões que estão relacionadas com esse prejuízo na nossa saliência é a ínsula e o córtex cingulado anterior e a amígdala. Essa conexão aqui dessas três vias está relacionada com isso. E, além disso, os indivíduos privados do sono eles ponderam desproporcionalmente estímulos neutros como aversivos, resultando em um desequilíbrio dominante ameaça, em vez de um saldo neutro presente em condições de repouso de sono. Aqui nessa terceira imagem, então, o indivíduo que está sob condições de sono, ele vai olhar um rosto de uma pessoa que não está com nenhuma expressão, com nenhuma emoção, e ele vai sentir isso como ameaçador, né? Ao ponto de que não tem nada a ver, a pessoa está ali neutra, ao contrário de uma pessoa que tem um sono adequado. O sono ele também pode alterar as emoções e as interações sociais. Então, aqui foi mostrado que a privação do sono ela aumenta o grau de distância social física mantida dos outros durante uma interação social ao vivo. Ó, aqui nesse primeiro, uma pessoa que dormiu bem, ela interage bem com quem está à volta. E quem é privado do sono, ele acaba se distanciando. E esse perfil social é vinculado à atividade amplificada em regiões cerebrais relacionada à proximidade e diminui a atividade nas regiões relacionadas à compreensão de outras pessoas. Então, há uns circuitos aí que estão em falha, de fato, a gente acaba perdendo a empatia com as pessoas que estão ao nosso redor e não tem vontade de interagir, né, quando a gente está com privação de sono. E, além disso, essas mudanças de estado de humor experimentado por indivíduo privado do sono, aqui em vermelho, ó, ela acaba afetando quem não está. Então, quando a gente está mal-humorado, quando a gente não está interagindo bem com as pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam sendo influenciadas por essas emoções, por esses comportamentos. Então, realmente, a gente precisa dormir para ter uma qualidade de vida, para ter saúde, para ter melhor desempenho, para ter melhor memória, para ter melhor interação social. Mas ainda assim eu mostrei alguns estudos, tem muito mais coisa que se sabe, tem muito mais coisa para se descobrir ainda, mas até hoje a gente não sabe, a gente sabe que a privação total do sono pode levar à morte, mas a gente ainda não sabe qual é a quantidade realmente necessária, qual é o sono mais restaurador, quais que seriam as intervenções que melhor promovem a saúde do nosso sono. Então, é isso aí, tem muito a ser descoberto, mas o que é importante é dormir bem, dormir adequadamente
que aí a gente vai ter uma melhor qualidade de vida e um melhor relacionamento com as pessoas.